Bem, na aula de hoje, eu vou resolver alguns exemplos, alguns exercícios sobre frações, adição e subtração. Muitos alunos me pediram para que eu fizesse essa aula, então vamos aí nos emocionar um pouco com essa adição e subtração, que é dúvida para muitos alunos, tá? Então, isso aí acaba gerando uma dúvida muito grande para os alunos, e nas minhas turmas de cálculo, eu faço muita revisão desse assunto quando justamente nós estamos trabalhando aí com limite, derivadas, então nós precisamos muito dessa base de adição e subtração. Então, aqui vai a aula sobre essa soma e subtração. Tá? Primeiro exemplo que eu tenho aqui, 1 sobre 2 mais 3 sobre 2. Então, vocês estão percebendo aqui que eu tenho as frações, lembrando sempre que, né, na fração, esse termo aqui, da parte de cima, é o chamado numerador. E esse aqui é o denominador. Tá? Então, eu estou somando o meio com 3 meios. E o denominador nessas duas frações é o mesmo. Então, isso facilita muito as contas, isso facilita muito os cálculos. Então, como é o mesmo denominador, então eu não vou ter muita dor de cabeça. Quando eu tenho a soma de frações com o mesmo denominador, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte: eu coloco a minha barra e apenas coloco o 2, que é o denominador de ambas as frações. Eu só vou copiar esse 2 e esse 2 uma única vez. Não preciso tirar MMC, não preciso fazer MMC. O que eu preciso fazer é apenas pegar e copiar esse 2 aqui uma única vez. Depois de ter feito isso, no numerador é diferente. No numerador eu pego 1 mais o 3. Então, isso aqui eu tenho 4 sobre 2. Então, essa soma gera aí 4 sobre 2. E é sempre importante, quando pudermos, fazer a simplificação. Aqui, 4 sobre 2, 4 dividido por 2, dá o próprio 2. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo, quando eu tenho denominadores iguais. Fabiano, pode fazer outro? Vamos fazer outro. Eu costumo dizer que matemática e física sempre tem que ser feito mais questões. Quanto mais questões, melhor. Então, vamos para outro exemplo. De novo, eu tenho frações, a soma dessas frações com o mesmo denominador. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente copiar esse denominador, que é igual para as duas frações. Depois de ter feito isso, no numerador, eu pego o 2, esse 2 aqui, mais o 4. Então, mais 4. Então, somando esses numeradores, isso dá 6 sobre 3. Fabiano, dá para simplificar de novo. Dá para dividir 6 por 3? Dá, claramente. Você pode fazer assim, ó. Você pode também simplificar aqui, ó, por 3 e por 3. Lembrando, quando vocês forem fazer essa simplificação, vocês têm que fazer a divisão pelo mesmo número, tá? Vocês têm que fazer a divisão pelo mesmo número. Então, não querem fazer a divisão, aqui eu vou fazer por 3 e aqui eu vou fazer por 2. Isso está completamente errado. Então, vocês devem fazer essa divisão, essa simplificação pelo mesmo número. Então, aqui, como eu sei que 6 por 3 me rende 2, então eu boto o resultado direto. Tudo bem? Então, espero aí que esteja sendo resolvido esse problema de frações. Agora, vamos aí para uma subtração. E ainda continua com o mesmo denominador. Então, o mesmo denominador para esses camaradas aí, e o denominador deles equivale a 3. Então, eu só repito esse denominador 3. Ó, aqui eu tenho 3 e aqui também no denominador. Ótimo. Então, eu repito 3 aqui em uma única barra. E eu vou repetir agora o 8 menos 2. Isso equivale a 6 sobre 3 de novo. Então, me rende o resultado 2. Tudo bem? Então, lembrando, quando eu tiver soma ou subtração
de frações com o mesmo denominador, basta repetir o denominador uma única vez. E aí sim, no numerador, eu vou somar ou subtrair. Depende aí da operação. Então, é errado. Alguns alunos fazem esse 3 mais 3, tá, no denominador. E isso está errado. Já vi muitos alunos cometerem esse erro de somar aqui no denominador e somar no numerador. Você só vai somar no numerador. O denominador você tem que ter comum entre essas duas frações. Então, esses foram exemplos, tá, de soma e subtração de frações quando eu tenho o mesmo denominador para as duas frações. Agora, Fabiano, o problema começa, a minha dificuldade é maior quando eu tenho a soma dessas frações e são denominadores diferentes. Vocês podem ver aí nesse próximo exemplo, tá? Eu vou fazer de duas maneiras. Uma maneira é, como eu costumo dizer, que como manda o figurino, tá? Eu vou tirar o meu MC entre as duas frações, e a outra eu vou fazer de uma forma mais rápida, um macete. Eu costumo sempre chamar a atenção que o macete, ele é bom, mas o macete ele não serve para todos os tipos de frações. Tá? Então, se vocês tiverem, por exemplo, rapidamente, 3 frações, eu não vou poder aplicar esse macete, eu tenho que fazer pelo MMC, a não ser que você faça de 2 em 2. Então, é sempre importante, eu costumo dizer isso para os meus alunos, é sempre importante saber a regra geral também. Tá? O macete é bom porque às vezes facilita e a conta sai mais rápido. Então vamos lá. Primeiro, como manda o figurino. Então, o MMC. Gente, primeiro detalhe aqui muito importante, presta atenção, é que aqui eu tenho 1/2 mais 2 dividido por 1. Bem aí, tem 1 aqui embaixo, no denominador. Então, os denominadores são 2 e 1. Então, eu chamo eles dois aqui para a conversa, né, aqui ao lado, fazendo um MC. Então, eu vou chamar os dois para conversarem. O 2 e o 1, que são os denominadores dessas frações. E meu objetivo é chegar com 1 e 1. Tudo bem? Eu já tenho um deles aqui, que é 1. Então, eu tenho que transformar esse cara a 1 também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir aqui por 2. Então, 2 dividido por 2 vai ficar 1. E aqui eu já tinha 1. Portanto, gente, o denominador dessas duas frações aí, o denominador comum, quem é? É o 2. Sempre eu tenho que fazer esse joguinho aí para descobrir o novo denominador. Tá bom? Então, o novo denominador dessas duas frações aqui, ó, equivale a 2. Então, aqui eu tenho 2. Gente, agora muita atenção aqui. Você tem o 2 aqui, ó, como novo denominador. Qual a regrinha? A regrinha é a seguinte, Fabiano. Você agora tem que pegar um novo denominador dividido pelo antigo. Então, 2, que é o novo, dividido pelo antigo. E esse resultado, eu vou multiplicar, tá? Eu vou multiplicar aqui, ó, com o numerador. Então, vai lá. O novo dividido pelo antigo. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Vezes 1, sobra, então, o meu 1 aqui, ó. Mais, vai lá, ó. Esse eu fiz com esse 2. E agora eu tenho que fazer 2 com esse 1 também. Eu tenho que trabalhar com todos os denominadores da fração anterior. Então, 2 dividido por 1 vai me restar o 2. Aí eu pego esse resultado e multiplico com o numerador. Então, aqui vai ficar 4. Tá bom? Então, fica 2 dividido por 2, dá 1. Vezes 1, 1. Mais 2 dividido por 1, que está aqui embaixo, 2. Vezes 2, 4.
Então, aqui eu vou ficar com nada mais, nada menos do que 5 sobre 2. Essa aí é a nossa conta 1 meio mais 2. Tá? Então, esse tipo de conta nós utilizamos muito na disciplina de cálculo diferencial integral, tá? Principalmente quando nós estamos falando sobre derivadas. Tá? Fabiano, tu disse que tu ia fazer por duas maneiras. Tá, eu fiz uma, que foi encontrar o MMC, o novo denominador, e agora eu vou fazer com uma mais rápida, um macete. Tá? Um macete, aí vocês visualizem e vejam qual é a forma aí mais interessante para vocês. Cada um tem a sua forma que acha mais legal. Então, essa forma agora, como é que eu vou fazer? Ela é um pouco mais rápida. Ó, gente, aqui vocês sabem que tem um 1. Então, eu vou pintar esse 1 de vermelho aqui, ó. Chamar a atenção. Tem um 1 bem aqui embaixo. Tudo bem? Pronto. E o que corresponde a esse macete? Lembrando que isso é um macete, gente, não é a regra geral. Então, eu vou multiplicar os dois denominadores. Eu vou multiplicar os dois denominadores. Então, 2 vezes 1, até onde eu sei, né? Quando eu saí de casa agora há pouco, quer dizer, saí não. Até onde eu sei, o 2 vezes 1 é 2, continua sendo. E aí eu encontrei o denominador, que é comum para eles. E aí o que eu vou fazer, Fabiano? Agora que você encontrou o novo denominador, você vai fazer uma multiplicação na diagonal. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai multiplicar, tá, gente? Eu vou até mudar de cor aqui, colocar um verde. Então, eu vou pegar e fazer uma multiplicação aqui, ó, nessa diagonal. Então, eu vou pegar esse 1 aqui e eu vou pegar esse 2 aqui, ó, 1, 2. Pronto. Então, com base nisso, tá, eu vou ficar com 1 vezes 1, vai ficar 1. Não fica 2. Não é somando, é multiplicando. Mais 2 vezes 2, vou ficar com 4. E olhe, ficou o mesmo resultado, 5 sobre 2. Tá bom? Então, só recapitulando, nesses casos de soma de frações, você também pode utilizar um macete. Ele é um pouco mais rápido do que tirar o MMC, que nós fizemos agora há pouco. Então, você pega, multiplica 2 com 1, que são os denominadores, e coloca aqui um novo denominador, que é 2. E faz na diagonal a multiplicação. Então, você faz 1 com 1, que vai ficar 1 aqui, e o 2 vezes 2, que vai ficar o 4. Então, o resultado deu igual 5 sobre 2. Que maravilha, né? Então, ele é um pouco mais rápido. Fabiano, vamos praticar? Vamos fazer mais. Lembrando, tem que fazer conta. Não adianta ficar só, eu vou fazer só uma e tá bom. Não, não é assim. Matemática, física, não funciona dessa maneira. Então, vamos lá. Vamos fazer da forma mais rápida aqui, tá bom? Eu vou fazer da forma mais rápida. Então, como é que corresponde? Então, eu vou pegar e multiplicar esses dois caras aqui. Vou multiplicar. Multiplica, e aí gera um resultado 20. 5 vezes 4, 20. E agora, Fabiano, o que eu tenho que fazer? Agora você pega aqui, ó, na diagonal, multiplicando esses dois caras. Pronto. Então, eu vou ficar com 4 vezes o 3, eu vou ficar com 12. E 5 vezes 2, 10. Pronto. Maravilha. Maravilha. Então, eu vou ficar com 22 sobre 20. E aí está a nossa resposta. Fabiano, mas eu percebi que 22 sobre 20, 22, eu tenho como simplificar. Eu tenho como simplificar 22 por 2, e eu tenho como simplificar 20 por 2 também. Exatamente. Então, quando eu puder simplificar os dois números, numerador e denominador, pelo mesmo elemento, então eu posso fazer essa divisão que vai ficar 11 sobre
10. Então, a nossa resposta seria 11 sobre 10. Fabiano, eu posso deixar 22 sobre 20? Eu posso não simplificar? De poder, você pode, tá? Deixar 22 sobre 20. Só que, geralmente, nas questões de matemática, se for uma questão de marcar, eles pedem sempre para você simplificar. Se for uma questão de marcar, você vai ver as opções e vai ter uma opção que é a mais simples possível. Então, você tem que simplificar aquele resultado 22 sobre 20, como foi o nosso caso aqui agora. Tudo bem? Então, é importante que vocês simplifiquem. Não tenham medo. Então, essa foi a nossa questão aí. Eu vou fazer ela também, tá? Eu vou fazer ela também como o MMC. Então, eu vou pegar aqui, ó, 3 sobre 5 mais 2 sobre 4. Tá? Eu vou fazer também o MMC. Então, eu sei que o 5 e o 4 eu tenho que pegar e chamar para aquela conversa lá no final da página. 5 e o 4. Eu chamo os dois aqui para conversar. Então, aqui eu tiro o MMC, que corresponde, esse resultado aí desse MMC, corresponde ao novo denominador. Então, vai lá, ó, entre 5 e 4. Primeiro, gente, eu tenho que começar sempre com o menor. Eu não posso começar assim, ó, 5, depois passar para o 2. Não, tá errado. É sempre do menor para o maior. Então, eu fico aqui, ó, 2, tá? O 2, eu não posso simplificar aí o 5 por 2. Mas o 4 eu consigo. Então, vamos fazer isso. Então, o 5 só baixo ele, e o 4 por 2 dá 2. Opa, Fabiano, ainda dá por 2. Então, não passa para o próximo número. Continua com 2. Então, eu fico agora com 5 sobre 1. Objetivo alcançado em partes, né? Agora eu tenho que alcançar o objetivo por 5. Então, 5 por 3 não dá exato, nem por 4. Então, o próximo seria o 5. E assim eu fico com 1,1. Significa que o nosso MMC aí, o nosso novo denominador, equivale a 2 vezes 2 vezes 5, igual a 20. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Portanto, o nosso novo denominador aqui, como fizemos agora, equivale a 20. Vou ter essa muito grande aqui. Pronto. Então, 20. Agora, aquela história. O 20 eu vou dividir pelo 5, o novo denominador, dividido pelo antigo, multiplicado com o numerador. Então, 20 aí, ó, dividido com 5, tá? Dividido e depois multiplicado com o 3. Isso eu faço tanto para a primeira fração quanto para a segunda. Eu vou colocar, eu só estou colocando essa seta aqui só para a primeira, só para não ficar muito cheio de setas aqui e confundir o aluno. Então, mas essa divisão tem que fazer também pelo 4. Vamos fazer primeiro pelo 5. 20 por 5 vai ficar 4 vezes 3, então eu vou ficar com 12. Mais 20, que é o novo denominador, dividido por 4, 5 vezes o 2, 10. Então, isso fica 22 sobre 20. Olha aí que maravilha. E, de novo, eu posso simplificar. E aí, eu simplificando, fico com o resultado 11 sobre 10.